Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário onde você está escutando ou assistindo esse nosso episódio. Eu sou Agustin Kemaier, sou co-host aqui do podcast, como vocês estão acostumados, né? Estou aí novamente, como sempre, com meu pai, Marcelo. Pode se apresentar para alguém que não o conheça. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, nossos amigos do EfluenteCast, para mais um episódio. Sou Marcelo Hinkmaier, químico industrial, doutor na área de engenharia e consultor nessa parte de tratamento do efluentes e co-host aqui com meu filho Augusto nesse projeto do EfluenteCast. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje a gente está com um convidado mais do que especial, um cara aí do que eu acompanhei nos grupos de WhatsApp, muito bem aclamado, muito bem elogiado quando fala alguma coisa no grupo, muito respeitado. Estou aqui com o Roberto Yoshida, que na sequência vai se apresentar para vocês, caso algum de vocês ainda não o conheça. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, um tema que eu acredito até que cada vez mais vai estar presente, principalmente aqui no Brasil, e vai estar sendo mais relevante, tendo em vista a qualidade que a gente consegue no final disso. A gente vai estar falando sobre MBR, né, alguns cuidados em projeto desse sistema. E aí o Roberto, ele vai se apresentar, mas ele é um representante da Mitsubishi. A gente vai conversar um pouco também sobre os diferenciais que essas membranas, essa linha que eles trabalham, quais os diferenciais que eles podem apresentar para o sistema. Então, Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente e em estar disposto a compartilhar o conhecimento que você tem. E aí vou pedir que você se apresente aí para o nosso público para a gente começar a nossa conversa. Obrigado pelo convite. Vou me apresentar aqui, meu nome é Roberto Yoshida. Eu sou consultor atualmente e representante das membranas Mitsubishi destinadas para aplicação em MBR. Eu sou engenheiro químico, tenho formação também pós-graduação em engenharia de Minas e trabalhei muitos anos com a área de desenvolvimento de aplicações de gases e atualmente meu foco é engenharia e consultoria na área de água, reuso e efluentes. Vamos falar um pouquinho sobre membranas Mitsubishi, né? A gente Vamos entender aí, Roberto, que acho que muita gente, eu inclusive, normalmente quando a gente pensa na marca Mitsubishi, uma marca mundialmente conhecida, a gente associa a outras coisas, não tanto a parte de membranas, né? Então, o que são essas membranas da Mitsubishi e quais os diferenciais que essas membranas apresentam para o mercado hoje? Essas membranas elas são desenvolvidas especificamente para a tecnologia MBR, né? Para quem não sabe muito bem o que é uma tecnologia MBR, ela é uma tecnologia para tratamento de efluentes baseada no conceito de lodos ativados, onde em vez de você utilizar um decantador, você utiliza membranas para a separação dos sólidos que passam a reciclar junto ao reator biológico, tá? O diferencial dessa tecnologia com relação às outras é, primeiro, que ela não permite perda nenhuma de sólidos, uma vez que você utiliza membranas de ultrafiltração, então todos os sólidos podem ser recirculados de volta para o reator aeróbio. Tá? Quando acontece isso, ela permite com que se trabalhe com a quantidade de sólidos suspensos maior ou voláteis, né? Permitindo com que se aumente a quantidade de bactérias no sistema, então você permite a compactação do projeto do reator biológico e também você trabalhar com cargas mais altas também. Ela também apresenta maior resiliência dada a quantidade de micro-organismos com que ela trabalha ali. Então, essa é uma característica do projeto: compactação, redução na geração de lodo e eliminação completa de sólidos suspensos na saída do efluente. Então, isso torna uma tecnologia muito apropriada para a geração de água de reuso. Tá? Normalmente, você vai falar em estação grande de reuso, você vai entrar em tecnologia MBR. Tá? Então, falando nessa tecnologia MBR no sistema de ultrafiltração, vamos falar um pouquinho sobre a Mitsubishi. A Mitsubishi, essa Mitsubishi, né, é uma Mitsubishi Chemical. Ela é envolvida com a área de polímeros e outros produtos, no qual a área de membranas é um segmento da Mitsubishi Chemical.
Eles têm desenvolvido membranas de ultrassom desde 1980. Então, quando a gente vai falar em tecnologia MBR, eles estão ali desde o comecinho já desenvolvendo produtos nessa área. E vem desenvolvendo dentro daquele conceito japonês de trabalho, de melhoria, ao longo dos anos, ela vem melhorando seu produto até, como assim, ter um produto até, digamos, bem estruturado atualmente, né? Cuja característica dele agora não é mais tanto trabalhar no produto, mas trabalhar no aumento de capacidade delas. E, mais recentemente, ela, como o mercado é um mercado em expansão, e também porque a Mitsubishi, por sua origem japonesa, ela foca muito o mercado do leste, o mercado asiático, né, digamos assim, ela, vamos dizer assim, na época do Covid, a produção dela, por exemplo, era na China. Tá? E a China fechou para o mundo e eles não conseguiam enviar as membranas porque o mercado estava fechado. Então, eles ampliaram as bases de produção, abrindo fábricas novas na Malásia, o que permite atualmente fornecer as membranas num prazo bem razoável. Tá? Eu vou dizer assim, que a gente sabe de concorrentes nossos que demoram 360 dias para entrega. Nossa! Não tem como. Mas é uma realidade. É lógico, isso aí, lógico, vai ser superado, provavelmente os concorrentes vão aumentar a capacidade, esse tipo de coisa. O fato que nós temos, então, capacidade de fornecer os sistemas de membranas, no prazo relativamente curto, e também elas são membranas que estão consolidadas tecnicamente, tá? Cara, quem trabalha desde 1980, a gente, quando vê com uma visão de consultor, enxerga da seguinte maneira: desde 1980 os caras estão acertando e errando, então eles sabem tudo que poderia eventualmente dar errado e já resolveram, tá? Não é aquele fabricante que começou há 5 anos atrás e aí ainda está se deparando com alguns problemas ainda de projeto, de ajuste de pré-tratamento, né? De adaptação para diferentes tipos de efluentes. Serve para chorume, serve para esgoto, serve para indústria farmacêutica. Esse não é o tipo de pergunta assim que para a gente a gente tem a noção do que serve ter instalações dessas no mundo todo. Então, essa é, assim, para dar uma ideia de segurança para quem comprar as membranas Mitsubishi, né? Uma coisa que eu fiquei curioso, se tu me permite, Roberto, quando tu fala ali de membrana, tá falando de micro ou de ultra? É de ultra, né? De ultrafiltração. Nós estamos falando... isso é uma boa... Assim, as membranas da Mitsubishi são de ultrafiltração. Tá? Eu tenho também MBRs com micro, né? Posso ter ou não? Pode ter, sim. Quando se foca principalmente em tratamento de efluentes, eu acho que as membranas de microfiltração podem atender. Quando se fala em reuso de água, eu acho que a ultrafiltração dá mais garantia, né? De uma forma geral, membranas de ultrafiltração tendem a reter micro-organismos de uma forma geral, então ela já força, digamos assim, no reuso, ela gera uma barreira de segurança primária, que normalmente é assegurada com cloração, que é uma barreira de segurança secundária. Então você passa a ter 2 barreiras de segurança quando se usa a ultrafiltração. Legal. Muito bacana. E quando a gente fala de membranas, sistema de membranas é muito comum, muito natural, digamos assim, das pessoas terem uma certa restrição ou entender que é um sistema muito delicado, é um sistema muito frágil, que não tem durabilidade, que vai ter que trocar a membrana a cada 2 anos. A gente conversou aquele dia no estúdio, né, alinhando sobre esse episódio, sobre isso. E aí, acho que um ponto muito importante para a gente destacar aqui, que eu vou pedir que você explique, é para a gente até desmistificar um pouquinho essa parte, quais os cuidados que a gente precisa ter, porque às vezes a gente tem uma certa restrição ao sistema de membranas por entender que eles são sistemas mais frágeis, mas na verdade não está na aplicação certa, ou não teve o dimensionamento adequado, ou faltou algum estudo aprofundado no tema. Então eu queria que você
discutisse um pouquinho nessa linha. Sim, a questão da durabilidade, ela é fundamental para quem faz um investimento num sistema relativamente caro como o MBR. Né? A Mitsubishi, como eu falei, ela tem desde 1980 lá desenvolvendo a tecnologia, a partir do ano 2000 ela consolidou o tipo de membrana, e ela resolveu acompanhar algumas plantas durante alguns anos para ver quanto que seria o prazo de reposição das membranas, né? Porque uma hora acaba estragando, né? A primeira que deu problema foi depois de 7 anos. Uma única planta. E ela deu problema porque tinha um pré-tratamento errado. Outra planta, posteriormente, que estava sendo acompanhada, já eram umas 30 sendo acompanhadas, deu problema depois de 9 anos. Mas aí porque o CIP foi feito inadequadamente algumas vezes, várias vezes, assim, continuamente o cara mudou o procedimento e aí deu problema. Então, assim, tinha planta que foi acompanhada durante 15 anos e nunca deu problema. Tá? Todo o resto, digamos assim, todo o resto. Né? E aí, depois de 17 anos, eles pararam de acompanhar. Tá? A gente não pode cravar que a membrana vai durar 15, 10 ou 20 anos. A gente sabe que elas duram bastante. A gente tem históricos que permitem ver que elas duram até mais de 10 anos, desde que operadas corretamente. Né? E como todo fornecedor de sistemas de membranas, evidentemente existe uma série de condições de projeto com as quais elas devem ser respeitadas, né? Principalmente no pré-tratamento. E dentro desse cuidado que tu entende, Roberto, é mais importante, né? Quando tu falou ali, eu tive um problema no pré-tratamento. O que é mais comum, vamos dizer assim, de intoxicar uma membrana dessa ou condenar uma membrana dessa num pré-tratamento, né? O que poderia ser dentro de questões mais comuns, eu vou dizer, né? Óbvio, deve ter casos e casos e N casos, mas o mais comum que pode realmente gerar esse tipo de problema. Vamos falar assim no mais comum, que seria efluente sanitário, né? Se a gente entrar em industrial, tem uma gama aí, então existem sempre condições específicas com relação a isso. Mas se a gente fala em efluentes sanitários, nós temos o problema de, eventualmente, fibras e cabelos que aparecem, então isso tem que ser resolvido e bem tratado com o sistema de pré-tratamento à base de peneiras, né? Peneiras de 1 milímetro são razoáveis para segurar todo esse problema. Um controle razoável de óleos e graxas também, né, comum acontecer, embora as membranas da Mitsubishi elas suportem teores ao redor de 150, 180 miligramas, podendo trabalhar e se recuperar sem problema nenhum, tá? Desde que não seja isso continuamente, mas eventuais escapes, né, de óleos e graxas em níveis altos, ela não afetam as membranas assim de forma definitiva que elas percam. Tá? O que prejudica qualquer membrana é a presença de silicone, né? Compostos excessivamente catiônicos, como o excesso de polímeros usados em tratamento físico-químico, muitas vezes, né? Que formam, na verdade, uma capa sobre a membrana, que ela se adere sobre a membrana, então diminui a permeabilidade delas. Então, esses são os cuidados principais. O principal pré-tratamento é evitar fibras, e as fibras acabam se aderindo às membranas, acabam prejudicando, depois isso é ruim de limpar nas membranas, né? Os outros, e alguns compostos que se aderem de forma, não vou dizer assim, definitiva, mas de uma forma quase irreversível sobre a superfície delas. E legal. E essa limpeza que a gente fala, por exemplo, quando eu tenho aí um excesso de óleos e graxas, certamente o meu processo de limpeza pode ou deve ser diferente de quando eu tenho, por exemplo, um polímero, né, ou algo catiônico que pode estar aderido. Tem formas diferentes de limpar o processo natural de limpeza dessas membranas, eles podem... tem alguma limpeza química que se faz para recuperar ou não? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Normalmente, todo sistema de membranas tem uma etapa chamada CIP, que é Clean in Place, né? Onde se injetam produtos químicos para fazer a limpeza de resíduos que vão se acumulando na superfície da membrana. Tá? O normal, e o que é feito na prática, é você estabelecer um processo de limpeza com hipoclorito, em bases regulares, semanalmente, por exemplo. A Mitsubishi é assim, acho que as outras membranas concorrentes também são parecidas também, né? E
depois, caso você acompanha isso daí, a eficiência dessa limpeza, através medindo o fluxo dela. Tá? Então, esse acompanhamento de vazão que você calcula dividido pela área que você vai fazer em base regular, você vai ver no CIP primeiro. Se o seu CIP regular, que é feito semanalmente, ele está sendo efetivo ou não. Normalmente mas depois de aí, uns 6 meses, ela começa a dar uma falha. Você usou o CIP e ela não retornou ao fluxo original de projeto. Então, você faz uma segunda etapa, que é um CIP mais intensivo, né? Que não é o de manutenção, é o de limpeza, e aí você aumenta a concentração. E você faz isso uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, dependendo aí E, eventualmente, assim, uma vez por ano é feita uma limpeza dessas completa, com mais uma concentração, e também uma limpeza com ácido cítrico para retirar eventuais depósitos de cálcio que podem estar se formando sobre a membrana. Essas são as limpezas básicas. E a diferença da Mitsubishi, que ela, apesar de ser uma membrana de fibra oca, ela não precisa de um tanque específico para a membrana ficar mergulhada e fazer o CIP. Tá? Ela é feita através da injeção no sentido do permeado retornar com produto químico. Ela é feita de dentro para fora e nem circula. Você simplesmente coloca o produto, deixa ele reagindo e depois volta a operar normalmente. Legal. E aí isso aí faz com que recupere o fluxo bastante fácil. Exatamente. Legal. E esse ponto é muito, muito interessante, Roberto, até porque existem vários tipos de membranas, né? Desde fibra oca, enfim. E aí, por exemplo, eu acho absurdo no bom sentido de a membrana que vocês trabalham aí suportar valores aí, como você falou, de 150, 180 miligramas por litro. É muito comum a gente ver um limite aí de 20, 30 miligramas no máximo para esse tipo de sistema. Verdade. As membranas são bem resilientes, né? Sobre características. Vamos fazer umas comparações aqui entre as nossas membranas aqui para dar uma noção melhor de como elas funcionam. Primeiro, vamos comparar com membranas equivalentes, a base de fibra oca ou hollow fiber, né, como o pessoal chama. Tá. A maior parte dos sistemas de fibra oca precisa de um tanque separado para fazer o CIP. Tá? Não precisa disso. Nossas membranas, elas fazem como eu fiz, ela injeta o produto químico pelo lado do permeado e é deixado em repouso para o produto agir. Os sistemas convencionais exigem com que seja feito um tanque específico para a membrana, o tanque seja esvaziado durante o processo e depois esse tanque é cheio com membranas e ela fica mergulhada em produto químico durante um bom tempo para voltar a funcionar. Tá? Então, é um sistema meio complicado do ponto de vista operacional e em termos de perda de rendimento, né? A gente vai falar assim, que o efluente continua chegando, mas sua planta está parada ali um bom tempo, né? Então, todo esse processo, às vezes, ele demora um bom tempo, então você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar a área de membranas para tirar a diferença do volume que vai ser acumulado. Então, na hora daquela parte, na verdade, o projeto já tem que incluir muito mais área de membrana do que poderia ser feito se fosse um processo com menos tempo, tá? Do ponto de vista de CIP, comparando com membrana de placa plana, as membranas de placa plana também trabalham dessa maneira. Deixa o produto químico exatamente como as membranas da Mitsubishi. Tá? Então, eu tenho a seguinte característica. A gente tem uma característica numa membrana de hollow fiber que pega uma vantagem que tem na membrana de placa plana. Tá? E, ao mesmo tempo, ela não tem a desvantagem do que os hollow fibers das outras fibras ocas dos outros concorrentes. Essa é uma diferença com relação a isso. E se a gente comparar agora uma membrana de fibra oca com a membrana de placa plana, as membranas de fibra oca apresentam maior densidade de área, ou seja, elas vão ocupar muito menos espaço
dentro do reator ou ter um tanque de membranas menor do que um de placa plana. E a diferença é bem grande, tá, gente? É importante. Tá. E às vezes eu falo o seguinte também. Na hipótese de acontecer um desastre completo, sua planta teve um vazamento de produtos químicos ali, estourou um tanque e veio uma quantidade de sólidos, você vai, enfim, o sistema de membranas entrou em colapso, tá? E nós vamos ter que limpar essas membranas. E a limpeza convencional com produtos químicos, ela não é suficiente. Gente, isso acontece num desastre completo, tá? Para qualquer membrana. E aí a gente vai ter que desmontar o sistema para tentar fazer uma limpeza manual. E limpeza manual significa você retirar as membranas do tanque, separar os módulos de membranas, limpar uma a uma. Isso. Alguns usam escovinha, outras no caso de placa plana, mas no caso de membrana Mitsubishi é só bater água mesmo. Essa é a única solução e você tirar com um jato d'água. Eventualmente pode fazer um mergulho em produto químico também, como falo assim, só em caso de desastre mesmo, sabe? É assim, como a gente apresenta uma densidade maior de área de membrana, o que acontece? A gente usa muito menos elementos do que, por exemplo, placas planas. Então, eu vou usar 20, placa plana vai usar 100. Então, uma coisa é limpar 20, outra coisa é limpar 100. Você tá falando? Outra coisa é montar 20, outra coisa é montar 100. Então, essa é uma diferença que a gente tem com as nossas placas planas. Essa tá. Considerado uma desvantagem, assim, né? Pode ser. E aí, uma outra coisa interessante é a questão da quando fala em durabilidade, vamos falar do outro lado. Você importou as membranas e vai ter que instalar as membranas, mas a obra está com atraso. Tá? Determinados sistemas desses obrigam que as membranas sejam armazenadas em locais específicos, com umidade específica, algumas delas eventualmente até mergulhadas em soluções químicas de proteção. Tá? Então, essas nossas membranas da Mitsubishi, ela apresentam a seguinte característica: ela pode ser armazenada, né, em sombra, lógico, assim, não em luz solar, por até 36 meses. Tá? Nossa. Então, o que significa isso? Um atraso de obra de até 3 anos, sem problema. Embora pareça assim o negócio, eu falei assim, mas ninguém vai atrasar 3 anos uma obra, mas é verdade. Mas é verdade que a gente ficou 1 ano parado por causa do Covid. Isso aí. E eu tive cliente que recebeu a membrana em dezembro de 19 e 2020 teve que parar a instalação. E ficou 2020 inteiro parado, só começando a ser instalado, dar continuidade na obra em 2021, e ainda demorou mais uns 6 meses para terminar e chegar a instalar as membranas. E as membranas estão lá performando perfeitamente. Tá? Legal. Isso é importante, né? Esse tipo de definição na hora de escolher um sistema ou outro é importante ter muito claro esse tipo de vantagem e desvantagem, todo sistema tem, mas eu acho que justamente isso, o que essa vantagem ou desvantagem te afeta, né, de forma direta, seja na tua obra, seja depois na tua performance. É uma vantagem que não está no preço, né? Isso. O cara olha o preço por preço, mas não assim, mas essa acho que deve estar um pouquinho mais barata. Aí a obra atrasa e aí já viu. Então, enfim. Barato ficou bem caro. E, Roberto, acho que o pessoal ouvindo a gente falar desses destaques, dessas vantagens, dessas membranas que vocês utilizam, acho que facilmente a pessoa é seduzida a querer colocar esse tipo de membrana em qualquer sistema. Eu tenho um tanque aqui, vou aproveitar essas membranas que elas absorvem. Esse tipo de membrana que você tem falado para a gente, específicas da Mitsubishi, elas se aplicam unicamente à MBR ou eu posso usar ela para uma gama aí de aplicações muito diferenciada? Olha, eu acho que elas podem sim, existem outras aplicações para membranas, mas o principal foco da Mitsubishi é MBR, tá?
E aí tem uma coisa que você falou sobre sistemas que ele é muito interessante. Nós temos sistemas grandes, destinados à municipalidade, que trabalham com um nível mínimo de coluna d'água de 3 metros, né? A gente está falando aqui fornecendo para sistemas municipais, mas também temos sistemas muito pequenos que precisam de 1,80 m de coluna d'água, ou seja, você pode colocar um reator biológico num estacionamento. Tá? Então, ela permite algumas aplicações em edifícios comerciais, por exemplo, em locais, digamos assim, como é que eu vou dizer? Que ocupa pouca vaga de estacionamento. Né? Quando o prédio já está pronto, vamos botar um sistema de reuso aqui, seja para água cinza ou para aproveitar parte do efluente que está sendo descarnado, vamos usar uma parte e fazer o reuso deles. Onde que nós vamos colocar? Não tem lugar. Não, aqui tem um lugar aqui, vai perder aqui umas 3, 4 vagas de estacionamento, mas dá para botar uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Uma boa essa causa. História, a medição é por vaga, né? Aliás, essa comparação ela não é feita só para edifícios comerciais, em shopping center também. Né? Porque a vaga, na verdade, ela também representa uma receita. Então, o pessoal quer perder o mínimo de vagas possível. Com certeza. Então, essa é uma referência, assim, a gente ocupa pouca vaga de estacionamento e dá para colocar um sistema de reuso. Isso é muito, muito bacana. E eu acho que já está em 26 minutos de gravação. Eu acho que a gente apontou muito bem todas essas partes aí dos diferenciais da membrana, as aplicações, mas dito tudo isso, passando essa introdução, digamos assim, ao que o Roberto faz, o que a Mitsubishi fornece, o que são os sistemas, eu gostaria que você falasse também quais os principais cuidados, digamos assim, ou os cuidados primordiais, essenciais, que alguém precisa ter quando está à frente de um projeto de MBR, qual os pontos-chave, digamos assim, que a pessoa tem que olhar com mais carinho, digamos assim. Um projeto de MBR não diferencia muito de um projeto de lodos ativados. Em termos de cálculo de volume de reator, nós vamos trabalhar com sólidos suspensos maior, um volume maior, vai reduzir. O que tem que tomar cuidado, eu acho que é sempre de não esquecer de um pré-tratamento adequado. Tá? Esse é o ponto principal, porque se você vê um tratamento de lodos ativados, como ele admite uma quantidade de sólidos maiores, etc., geralmente é digamos assim, um pouco mais flexível, né? Às vezes só um gradeamento é suficiente, tá? No caso do MBR, precisa de uma peneira. E outra, aquela série de produtos químicos proibidos que pode entrar, que tem que ser resolvidos antes, tipo silicone, compostos excessivamente catiônicos como polímeros catiônicos, esse tipo de cuidado, uma remoção de óleos e graxas também sempre adequada, mas ela não diferencia muito do produto. A questão é só o que pode afetar o sistema de ultrafiltração, tá? E assim, nós auxiliamos no desenvolvimento dos projetos também. Tá? Se um cliente, por exemplo, nos envia todas as características de efluente e de saída, DBO de entrada, DBO de saída, nitrogênio amoniacal de entrada, de saída, se precisa fazer a remoção de fósforos, nós fazemos uma simulação e fazemos uma ideia de tamanho do reator biológico, o sistema de membranas adequado, qual a quantidade de ar e quais são os sopradores necessários para atender o sistema de limpeza das membranas e para o reator biológico também. Tá? Nós entregamos também uma simulação com os resultados das bombas dosadoras destinadas para a etapa de limpeza química. Tá? Passamos uma ideia de OPEX, de consumo de produtos químicos para o CIP. Então, assim, a gente dá uma ideia também de tamanho de reator, né? Seja ele com necessidade de fazer uma desnitrificação ou somente para remoção de carga orgânica, de forma que o cliente pode ter uma ideia ali de que área que o sistema vai ocupar e, com base na lista de equipamentos, ter uma ideia do CAPEX necessário que ele precisaria para o investimento. Então, fazendo uma consulta com a gente realmente consegue fornecer essas informações. Legal, bom. Legal. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma bem objetiva, bem prática, dar essa noção, essa diferença
e eu acho que quem nos assiste, nos ouve, conseguiu absorver acho que a essência de um processo NBR. Já falamos NBR em outros episódios, mas talvez muito mais tecnicamente, ou até na própria questão do MBR, mas aqui uma ponta importante do MBR, né, que é as membranas, esse diferencial, que até o momento a gente não tinha tratado isso em nenhum momento, né, e que eu tenho muita curiosidade, não conheço esse processo a fundo, mas já consegui entender um pouquinho melhor, né, então eu imagino que quem está nos escutando aí conseguiu também ter essa boa noção, né. Eu, particularmente, nunca vi um sistema desse rodando, não tive a oportunidade ainda de conhecer uma estação com um sistema como esse, mas eu achei muito interessante, Roberto, nessa última fala, porque casa muito bem com o que a gente vem escutando com as pessoas que a gente grava, que o MBR, ou as membranas ali sendo o coração, garantindo uma qualidade extremamente diferenciada do efluente, ela também não é uma solução mágica. Né? No último episódio, a gente conversou com o pessoal da EcoClass, vai botar um sistema, ele também não é um sistema mágico. Eu trabalhei muito tempo com um decanter, a decanter por si só não vai fazer a mágica da desidratação. Tem todo um cuidado, um acompanhamento na estação como um todo, que precisa para que o equipamento, o sistema vá performar da maneira adequada. E aí, para a gente fazer um último fechamento, eu gostaria de te perguntar qual a qualidade de efluente que a gente pode chegar em um mundo ideal, digamos assim, ou no mundo convencional, quando a gente fala aí de carga orgânica, de cor e turbidez de um sistema como esse, um sistema bem operado, bem dimensionado, com manutenção adequada também, para a gente fazer esse fechamento. Essa é uma pergunta interessante, tá? Em termos de remoção de carga orgânica, só depende do projeto de carga orgânica, de remoção de carga orgânica, que é o reator biológico. Então, o único diferencial que tem principalmente no sistema de MBR é eliminar totalmente sólidos suspensos. Então, estamos falando de turbidez muito baixa, próximos daquele de potabilidade em termos de turbidez. Tá? Se a gente fala em efluente sanitário, o efluente sai com um pouco de cor, que normalmente, se você adiciona hipoclorito de sódio, aquilo fica completamente translúcido, transparente, a pessoa começa a achar que é água pura. Exatamente. Então, nesse sentido, o MBR, ele, na verdade, é a tecnologia ideal quando você quer associar um sistema de osmose posteriormente para remoção de sais. Tá? Tiver que o sistema de ultrafiltração remove os sólidos, mas não remove sólidos dissolvidos. Isso também não remove no reator biológico. Então, esses sólidos dissolvidos, muitas vezes, têm que ser complementados com um sistema de osmose reversa, que esse, então, tem uma restrição muito grande em termos de entrada de DBO, de outros compostos aí, que são, digamos assim, são retidos na membrana de ultrafiltração. Tá? Interessante. Então, assim, se a gente falar em reuso, vai colocar uma osmose, pensa com carinho no MBR. Tá. Eu vou só complementar uma situação, é que a gente está aqui falando sobre membranas da Mitsubishi, né, que tem o nome comercial de Sterapore, é mais fácil encontrar às vezes com esse nome, Sterapore, mas é um nome mais difícil de falar. Só que antes de trabalhar com membranas Mitsubishi, quando eu cuidava da área de projetos, a gente trabalhou com membranas tubulares, tá? Na época, nós começamos com ainda eram membranas Norit, que depois viraram Pentair. Nós trabalhamos com testes em equipamentos membranas Hollow Fiber da Coke também. Tá? E testamos sistemas também, aplicamos projetos com membranas de placas planas. Então, eventualmente, se for interesse, eu tenho uma comparação entre todas elas para saber o que é vantagem de uma, o que é vantagem de outra e qual aplicar. Com certeza. Legal. Com certeza interessante. E o motivo de trabalhar Mitsubishi é que eu encontrei a vantagem dela de acertar muitas características delas numa membrana só. Tá? Mas, eventualmente, lógico, tem situações que outro tipo de sistema pode ser mais conveniente. Claro, claro. E como que o pessoal pode fazer para conversar contigo, Roberto, para localizar? Às vezes o pessoal quer uma consultoria, escutou o episódio,
que é auxílio no dimensionamento aí de algum sistema, que é o fornecimento de alguma membrana, enfim, como que o pessoal pode te localizar? Vamos lá, eu posso ser contatado por WhatsApp a qualquer momento, tá? Meu telefone é 11 99589 4659. Tá? Pode ser qualquer hora, tá? Eu falo isso porque eu comunico com o pessoal do Japão, tá? Essas membranas. Então, quando a gente manda uma mensagem para eles durante o dia, aqui eles estão dormindo lá. Quando chega a noite, aqui eles estão começando o dia ali e já começam a fazer as perguntas à noite. Aí eu vou dormir, no dia seguinte meu e-mail chega com a resposta. Tá? Se o pessoal quiser entrar em contato comigo através de e-mail, pode ser através do... Vamos pelo mais simples, por contato@potencialzeta.com.br. Acho que esse é o mais fácil, porque eu tenho outro que é roberto.yoshida@potencialzeta.com.br, mas o Yoshida o pessoal se confunde na hora de escrever, então vai por isso. A gente vai, para quem aí não conseguiu pegar alguma informação, a gente deixa esses dados aí na descrição do episódio também, para quem quiser entrar em contato e conhecer mais desses sistemas de MBR que o Roberto representa. Então, Roberto, gostaria aqui de agradecer muito o seu tempo, de verdade. Acho que esclareceu muito sobre o que é um MBR, o como usar, o como cuidar de um sistema desses, tá? Então, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no EfluentCast. Isso aí, palavras do Augusto, palavras minhas. Muito obrigado, Roberto. Então, eu agradeço também o convite e desejo muito sucesso no sistema de vocês aí, dessa centro de podcast, que ela é muito interessante para todos. Legal. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu, até a próxima. Vou parar a gravação aqui. Um abraço, até mais. Até mais.